Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Orestes Oliveira e a nossa aula de hoje é sobre máximo divisor comum. Eu coloquei aqui para você dois exercícios de MDC. Mas o que é MDC? Máximo divisor comum é o maior divisor comum. Se eu quero encontrar o MDC de 40 e de 60, eu quero encontrar o maior número que possa dividir o 40 e o 60. Mas existe uma regra para nós encontrarmos esse número. Eu coloco aqui os dois números, o 40 e o 60, separados aqui por vírgula, e vamos fazer uma decomposição simultânea, onde aqui só poderá aparecer somente os números primos. Quais são os principais números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Esses são os números que mais aparecem aqui quando nós vamos fazer aqui a decomposição simultânea para encontrar o MDC. Quando é que o número é divisível por 2? Quando é par. Basta ser par, ele é divisível por 2. Relembrando, né? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus números forma um número divisível por 3. Por exemplo, 39. 3 mais 9, 12. É um número divisível por 3. Né? E quando é que o número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou em 5. Quando for de 7 em diante, você vai fazer a conta para saber se é divisível ou não por 7, por 11 e assim vai. Então vamos aqui, ó. 40 e o 60, todos os dois são pares. Portanto, nós vamos dividir por 2. Ó. 40 por 2 fica 20. 60 por 2 fica 30. E nós ainda vamos dividir novamente por 2. Por quê? Porque o 20 e o 30 são dois números pares. Eu dividindo 20 por 2 fica 10. E o 30 por 2 fica 15. E ainda vamos continuar dividindo por 2, porque nós temos pelo menos um número que é par, que é o 10. E vamos continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2 fica 5. O 15 eu baixo. Ó. Aqui nós temos 5 e 15. Muitas vezes tem gente que já quer dividir logo por 5 só porque termina em 5. Terminou em 5, já quer dividir por 5. Mas se ele for divisível por 3, você deverá dividir primeiro por 3. E o 15 é por 3. Nós vamos dividir primeiro por 3. Ó. Nós vamos baixar o 5 aqui. E o 15 por 3 vai ficar um 5. Ó. E agora é só por 5. Ó. 5 por 5 fica 1. E 5 por 5 fica 1. Pronto, nós terminamos aqui de fazer a decomposição simultânea. Agora vamos fazer o seguinte. Observe esse número 2 aqui. Esse número 2 aqui, ele dividiu tanto o 60 quanto o 40. Então eu vou circular ele de vermelhinho aqui. Quando é que eu circulo de vermelho aqui? Quando esse número aqui é divisor tanto desse como desse número. Dos dois números. Esse número 2 aqui também dividiu o 30 e dividiu também o 20. Então, eu circulo ele aqui de vermelho. Observe que esse número 2 aqui, ele não dividiu o 15. Dividiu 10, mas não dividiu o 15. Portanto, eu não circulo ele de vermelho. Eu só vou circular esse número aqui de vermelho se ele for divisor dos dois números que estão aqui. Agora, observe que o número 3, eu também não vou circular ele de vermelho. Por quê? Porque ele dividiu o 15, mas ele não dividiu o 5. Esse número 5 aqui, eu vou circular ele de vermelho. Por quê? Porque ele dividiu tanto esse 5 como esse outro 5. Pronto. Agora, a gente agora basta só multiplicar esses números que estão circulados de vermelho. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E assim nós encontramos o MDC de 40 e 60. Ou seja, o número 20 é aquele número que é o maior divisor tanto do 60 tanto do 40 como do 60. Agora nós vamos encontrar aqui o MDC de três números, do 60, 90 e 120. Veja aqui que nós vamos escrever aqui o seguinte: 60, 90 e 120. E vamos fazer a decomposição simultânea também.
todos são pares, eu vou dividir por 2. 60 por 2 fica 30. 90 por 2 fica 45. 120 por 2 fica 60. 30. Temos dois números aqui que são pares. Portanto, nós vamos continuar dividindo por 2. 30 por 2 vai ser 15. O 45 eu baixo porque ele não é divisível por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Temos ainda o número par, portanto ainda continua por 2. E aqui eu baixo 15. E baixo 45. E temos aqui então, o 30 dividido por 2 vai ficar 15. E aqui nós ainda temos o quê? Temos 3 números terminados em 5. Muita gente aqui já quer dividir por 5. Mas nós vamos dividir por 3, porque todos os 3, o 15, o 45 e o 15, são divisíveis por 3. 15 por 3 vai ficar 5. 45 por 3 vai ficar 15. 15 por 3 vai ficar 5. E agora nós temos, ainda temos o 15 que é divisível por 3. Portanto, vamos dividir ainda por 3. Aí, o 5 eu baixo. O 15 eu divido por 3, fica um 5. E esse 5 eu baixo. E aqui então nós temos 5, 5 e 5. Vamos agora dividir por 5. 5 dividido por 5 fica 1. 5 dividido por 5 fica 1. E 5 dividido por 5 fica 1. Pronto. Agora, nós vamos circular aqui alguns números. Eu só posso circular um número aqui se ele for divisor de todos esses 3 números aqui. Observe que o 2 ele dividiu o 120, ele dividiu o 90 e ele dividiu o 60. Eu vou circular esse número 2. Esse 2 aqui, ele dividiu o 60 e dividiu o 30, mas ele não dividiu o 45, então não posso circular esse número 2. Esse número 2 aqui dividiu o 30, mas não dividiu nem o 45 e nem o 15. Também não posso circular esse número 2. Esse número 3 aqui dividiu o 15, deu 5. Dividiu o 45, deu 15. Dividiu o 15, deu 5. Portanto, eu posso circular esse número 3. E observe que esse número 3 aqui dividiu somente o número 15. Não dividiu nem o 5 e nem esse outro 5. Portanto, eu não posso circular esse 3. E agora nós temos esse número 5 aqui, que dividiu esse 5, dividiu esse 5 e dividiu esse 5. Portanto, eu posso circular esse número 5. E eu agora, para encontrar o MDC desses 3 números, basta eu multiplicar esses números que eu circulei de vermelho. Então, lá vai, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Pronto. Encontramos o MDC de 60, 90 e 120. Esse número 30 aqui, ele é o maior número que consegue dividir o 60, o 90 e o 120. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, dá um like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no canal para motivar cada vez mais a gente aqui a postar vídeos para você. Obrigado.